Imagina comigo uma cena. A igreja está reunida ali em Jerusalém, os apóstolos, todo mundo reunido, pessoas conversando, pessoa entrando, os apóstolos atendendo às necessidades dos irmãos. E eis que a porta se abre daquele salão. A porta se abre e entra um homem, vamos dizer que alto, um homem determinado, mas esse homem está carregando um peso enorme devido ao seu passado. Um peso. E este homem, o nome dele é Saulo. Saulo, perseguidor da igreja. Durante um período, Saulo tinha a seguinte e única missão: perseguir todos os cristãos. Saulo participou de muitas execuções de cristão. Imagina, meu irmão, se nós estivéssemos nesse tempo, ou imagina hoje, talvez o bandido mais perigoso, a pessoa mais temida, e de repente, nós correndo risco de vida, nos deparamos com essa cena. Saulo entrando no meio do salão. Como que você ficaria, meu irmão? Calmo, tranquilo? Tenho certeza que muitos pegariam o filho no colo, outros já iam ver a saída mais próxima, se preparando para o caos que vai acontecer. O silêncio toma conta daquela sala. Alguns começam a recuar. Os apóstolos, um olhando para o outro e questionando o que esse homem está fazendo aqui. O que esse homem está fazendo aqui? O que ele quer? Qual é a intenção dele? E Saulo tenta aproximar dos discípulos, mas todos estão se afastando dele. Porque o passado dele ainda está gritando. O passado que esse homem carrega está falando mais alto. E Saulo vai entrando, mas naquela sala, enquanto todos estão com medos, parados, perplexos, existe apenas um homem disposto a dar o passo na direção certa. Quem era? Pedro, Tiago, João? Não. Seu nome é Barnabé. Barnabé. Agora abra comigo lá em Atos, para você entender quem foi Barnabé. Primeira aparição de Barnabé na Bíblia, né? Atos 4, versículo 36 e o 37. Diz assim: José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi, e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. A primeira aparição de Barnabé na Bíblia está aqui, nessa passagem. Um homem chamado José, que recebe o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento. E a primeira coisa que esse homem faz, põe para nós aí, versículo 37. Primeiro registro, primeiro ato desse homem, o que é? Vender um campo. A primeira coisa que esse homem faz é dar. Esse homem chega ali, não começa grande, não começa pregando, nem liderando, nem ensinando multidões. Ele começa dando. A primeira coisa que esse homem faz é dar. E o seu nome não era Barnabé.
Qual era o nome dele? José. Mas a característica deste homem, as ações desse homem, falaram mais alto do que o próprio nome dele. As pessoas olharam para ele e o seu nome ficou em segundo plano. Porque a ação, a atitude, a presença dele demonstravam uma outra coisa. As pessoas olharam e falaram: espera aí, esse homem é o filho do encorajamento. E vocês sabem da onde tiraram isso? Quem que foi designado a ser o encorajador? O Espírito Santo de Deus. Então as pessoas olham para esse homem e não conseguem mais ver um tal de José. As pessoas olham para ele e falam: eu vejo o Espírito Santo nesse homem. Eu vejo que ele é filho do Espírito Santo. E por isso começa a chamar ele de Barnabé, filho do encorajamento. Um homem tão cheio de encorajamento que o seu próprio nome precisou ser trocado. Não faz mais sentido chamar de José. José não combina com ele. Sabe o que combina com esse homem? Barnabé, filho do encorajamento. O encorajador, irmã Esther. O encorajador. O homem que encoraja, que incentiva. Então Barnabé é esse tipo de pessoa que quando chega no ambiente, muda o ambiente. Já se depararam com pessoas assim? Aonde entra, parece que acende o lugar. Porque ele carrega uma luz, o brilho de Jesus. Tem pessoas que entram no ambiente e fazem toda a diferença. Esse daí era Barnabé. O homem que entrava e trazia paz. Já depararam com pessoas que você olha e fala: nossa, esse homem transmite uma paz, uma segurança. Eu amo estar na presença deste homem. Isso daí é Barnabé, traz esperança. O tipo de pessoa hoje que se estivesse aqui, se fosse embora você sentiria falta. Porque é uma pessoa que traz paz, traz uma luz. Esse homem é aquele que acredita, aquele que acolhe, aquele que percebe graça quando ninguém mais percebe, aquele que olha e consegue ver coisas boas. Hoje eu vi algo interessante, enquanto estava ali caminhando, andando no condomínio, e eu fui ali no pier, e tinha, a irmã não está aqui hoje, a irmã Resineide, e a gente conversando, e a irmã já pegou algum peixe e tal, coisa do tipo. E eu falei: nossa, o rio está verde, né? Ela falou: é. Mas, ela falou, depende dos olhos das pessoas. Porque, ela falou, eu vi duas pessoas, uma postou: nossa, como o rio está verde, como o rio está podre. Mas ela falou, ao mesmo tempo, uma outra pessoa postou o pôr do sol mediante o mesmo rio verde, e falou: nossa, que beleza, que paisagem. Então depende muito dos nossos olhos, né? Depende muito daquilo que a gente é, daquilo que a gente quer enxergar. Barnabé é esse homem que consegue enxergar beleza onde quase ninguém enxerga. Consegue achar utilidade quase aonde ninguém consegue enxergar. Barnabé é esse tipo de homem que enxerga aquilo que quase ninguém consegue ver. Os olhos dele estão tão educado, tão treinado a ver as coisas boas, o que dá para tirar de proveito, que ele não consegue enxergar os defeitos. E isso é raro, né, meu irmão? Porque às vezes a gente, fazendo análise da nossa vida, se pedir para lembrar coisas do seu passado. Esse dia eu me deparei com isso, falou: o que você lembra do seu passado, da sua infância? Eu não sei porquê, mas a gente tem a triste realidade de muitas vezes só lembrar de coisa ruim, não é? As coisas ruins
parece que marcam mais do que os momentos bons, e a gente não consegue ter tanta lembrança de momentos bons. Mas parece que de bate pronto, a gente consegue enxergar os problemas, um tombo, o dia que você quebrou um braço, o dia que você sofreu a sua decepção amorosa, a primeira namoradinha terminou com você. Você lembra dessas coisas, mas você não consegue lembrar de coisas boas. Mas Barnabé é esse tipo de homem que consegue enxergar só coisas boas, consegue ver graça onde ninguém mais vê. Mas segue comigo em Atos 9 agora. Olha as características desse homem. Olha aonde esse homem entra, o que ele é capaz de fazer. Atos 9, 26. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco, e como ele havia falado. Contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Volta para aquela cena lá, a sala lá em Jerusalém. Saulo chega, ninguém recebe, todo mundo com medo, diz o texto. Ninguém acreditando, ninguém querendo ouvir ele. Ele está convertido. Ele teve um encontro com Jesus. Mas ele está isolado. Esse homem está transformado. Sim ou não? Mas sem oportunidade. Esse homem foi chamado por Deus, mas sem portas abertas pelos homens. Então de repente levanta Barnabé, vai de encontro, atravessa aquela sala silenciosa, olha bem nos olhos de Saulo, olhando nos olhos, e o que ele vê? Ele não consegue enxergar um perseguidor, ele não consegue enxergar um traidor, ele não consegue enxergar algo que realmente é necessário a gente tomar cuidado. Mas Barnabé olha bem nos olhos de Saulo e vê um apóstolo. Meu irmão, imagina essa cena. Todo mundo com medo, todo mundo temendo. Mas tem um homem que é capaz de atravessar, de não se importar com estereótipo, não temer a própria vida, porque ele podia estar correndo risco de vida se Saulo estivesse ali como um impostor, mas ele vai de encontro, e quando ele olha nos olhos de Saulo, ele vê um apóstolo, ele vê o futuro, ele vê aquilo que Deus está vendo. Barnabé pega ali Saulo pela mão, e leva até os apóstolos, como quem diz: eu acredito nesse homem, eu acredito, e se vocês não acreditam nele, se vocês estão duvidando, acreditam então em mim. Eu, sendo Barnabé, que vocês estão me chamando de filho do encorajamento, acreditem em mim, porque eu estou vendo o que vocês não estão conseguindo ver. Eu vejo o futuro, eu vejo um apóstolo, eu não vejo um perseguidor, eu não vejo a pessoa que realmente fez o que fez lá no passado, mas eu estou vendo o futuro. Naquele dia, meu irmão, naquele momento, sabe quem nasce? Paulo. Paulo nasce no dia que um homem é capaz de olhar nos olhos e ver um apóstolo. Quando ninguém mais via, quando ninguém estava acreditando, quando ninguém estava confiando, Barnabé olha e fala: eu estou vendo um apóstolo. E nesse dia nasce Paulo, o grande apóstolo, nasceu neste dia. Não porque Jesus o encontrou na estrada, porque isso já tinha acontecido, amém? Já tinha acontecido isso, Jesus já tinha encontrado com ele, mas ainda ele era quem? Saulo, tinha um passado.
Mas quando alguém chega e olha para esse homem, porque a gente tem que entender bem, Jesus entrou na vida de Saulo. Jesus entrou, mudou sua história e transformou a vida dele e salvou ele. Se ele morresse naquele dia, ele estaria salvo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas Jesus parou por aí. Jesus não deu seguimento. O processo até Jesus parou aqui. Está aqui, ó. Você teve um encontro comigo, você ficou cego, agora seus olhos abriram, você enxergou a verdade, você se arrependeu de tudo que você fez, você está salvo. Acabou a sua vida aí. Mas e agora? E o segmento na vida dele? E agora, o dia a dia? E o restante do processo? Sabe de quem depende o restante do processo? De Barnabés. Pessoas que são encorajadoras. Pessoas que acreditam na história. Pessoas que olham não o estereótipo. Pessoas que olham não o passado, mas vê aquilo que Deus está vendo. Está entendendo? Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Pessoas que vão apoiar, que vão incentivar, que vão cuidar, que vão te encaminhar ao propósito da qual Deus te chamou. Isso é Barnabé. Aquele que incentiva, aquele que encaminha, aquele que cuida, aquele que te leva ao propósito ao qual Deus te chamou. Isso é ser Barnabé. Porque se Barnabé não tivesse entrado em cena, imagina aquela cena, vamos voltar para a sala lá? Volta comigo para a sala. Todo mundo com medo. Saulo entrou na sala. Imagina que não tem Barnabé nessa história. Como termina essa história, meu irmão? Fala para mim. Como termina essa história? Como ia terminar essa história? Não tem Barnabé. Ninguém ia ter coragem de chegar perto dele. E aí? Está ali um homem salvo, mas vivendo isoladamente. Cumprindo um ministério sozinho. Se é que teria ministério. Se Barnabé não tivesse entrado em cena, meu irmão, Paulo talvez nunca tivesse pregado, nunca tivesse escrito as cartas que ele escreveu, nunca tivesse evangelizado a Europa como ele evangelizou, nunca tivesse mudado a história, meu irmão, como Paulo mudou. Se não é Barnabé, um homem que não estava nos holofotes, não tinha um ministério reconhecido, era um ministério dos bastidores, a qual ninguém vê, mas um homem que decidiu acreditar no improvável. Ele acreditou naquilo que ninguém tinha coragem de acreditar. Paulo estaria salvo? Sim. Estaria transformado? Sim. Mas teria cumprido o chamado e o propósito de Deus? Não. Não teria. Agora, pula mais alguns capítulos e vai lá para Atos 11, 22. E olha o que acontece agora, o segmento dessa história. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou quem, meu irmão? Barnabé. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, o que ele faz? Se alegra. Alegrou-se muito. E o que ele fez, meu irmão? Repete essa palavra aí bem alto. Eita! Tem Barnabé aqui nessa noite? Tem pessoas que vão incentivar. Tem uma igreja no DNA de Barnabé. Quem está entendendo aonde a gente está querendo chegar? Quem está entendendo qual é a missão, o propósito dessa igreja? Barnabé se alegra e eles incentiva os irmãos. Incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom. Cheio de quem, meu irmão? Cheio do Espírito Santo de fé. E uma grande, pequena.
uma grande multidão se converteu ao Senhor. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio de fé, um homem que incentiva, que encoraja, um homem que se alegra quando vê a obra de Deus, quando vê uma porta aberta sendo pregada, o nome de Jesus. O que ele faz? Ele se alegra, ele incentiva. E aí o que acontece? Qual o resultado, meu irmão? Uma grande multidão se converte ao Senhor, porque tem ali um Barnabé, um filho do encorajamento. Ele é enviado para Antioquia, Deus está ali movendo, mas ele chega, vê a graça de Deus, mas olha o que ele fala. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram. Um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé nas reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e quem? De quem? Continua aí, meu queridinho. Atos 11, 30, põe 30. Por meio dos presbíteros, as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Barnabé vê ali uma oportunidade, uma igreja que está precisando de alguém. E ele pensa em primeiro lugar em quem? Saulo. Tem um homem lá que ninguém estava acreditando, eu olhei para ele, vi que realmente ele vai se tornar um apóstolo. Quando ele vê uma oportunidade, uma igreja, um lugar, ele fala, peraí, sabe o que está faltando aqui? Saulo. Está faltando Saulo aqui. Saulo vai fazer a diferença. Saulo vai fazer a diferença. Então ele sai ali da cidade, anda quilômetros, procura por Paulo. Não foi fácil, mas ele chega e diz, Paulo, vem comigo. Deus tem um lugar para você. E juntos, meu irmão, eles ensinam a igreja por um ano inteiro. E foi ali, naquela igreja, que Barnabé encontra uma oportunidade, ele encontra um espaço, e é ali que em Antioquia, que se torna o berço missionário para o mundo, um berço missionário para o mundo, meu irmão. Mas sabe o mais interessante nessa história? É que Barnabé não colocou seu nome no letreiro. Barnabé não fez questão de aparecer e falar assim, ó, sabe por que essa igreja está aberta aí? Está vendo essa obra? Está vendo essa igreja hoje, a maior igreja da região? Fui eu. Não. Ele fica nos bastidores, porque ele entende o propósito da vida dele. E ele sabe que quem tem que dirigir aquela igreja, quem tem realmente que, entre aspas, aparecer, já que não existe isso no meio cristão, no evangelho, mas ele deixa Paulo ser o protagonista, porque ele entende, peraí, se não sou eu encorajando, não ia existir Paulo. Se não sou eu lá no ministério dos bastidores, no ministério esquecido, aonde ninguém está vendo, mas Deus está vendo, eu estou cumprindo a minha missão, o meu propósito. E você tem que entender, meu irmão, as características de Barnabé não param por aí. Olha o que diz lá em Atos 15, 36. Uma outra característica que Barnabé tinha. Paulo já está aí sendo conhecido. Mas olha o que acontece. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os irmãos estão indo. Barnabé
queria levar João Marcos, mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento entre eles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu. A história de Barnabé não termina com Paulo. Paulo já está sendo reconhecido, já está começando a cumprir o seu chamado. Mas Barnabé, lembra? O que significa Barnabé? Filho do encorajamento, o encorajador. Ele não para de ver oportunidades. Ele não para de ver pessoas que precisam realmente prosseguir no chamado. E ele vê João Marcos. E o que ele fala? Espera aí, eu vou levar João Marcos. Estou vendo um homem aí que eu quero levar para continuar a obra. Mas o que Paulo fala? Versículo 38. Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles, não prosseguindo. Esse tal de João Marcos falhou, deu uma vacilada, desanimou, não foi. E Paulo, já com a responsabilidade do ministério, olha e fala: espera aí, esse homem aí vacilou, deixa ele para lá. Esse homem eu não levo, porque agora eu entendi, estou firme, estou no propósito de Deus, tem muita obra para ser feita, mas eu preciso de gente o quê? O que eu preciso? De gente útil. Eu preciso de crente do meu lado, eu preciso de gente firme, forte. Eu não quero andar com gente que vacila, gente que hoje está firme e amanhã está desanimado. Não vou levar. Não vou levar. Paulo, hein, meu irmão? Aquele que foi achado por Barnabé. Deveria, no mínimo, né? No mínimo, falar: espera aí, se não fosse Barnabé, eu não estaria aqui. Então eu vou confiar em Barnabé. Eu sei que quando ele escolhe uma pessoa é porque Deus está chamando. Mas o que ele faz? Não levo. Não levo. Mas Barnabé fala: espera aí, você não vai levar? Aí Barnabé faz o quê? Espera aí, Paulo, vou jogar na sua cara, se não é você, não. O que Barnabé faz? O que Barnabé faz? Barnabé, versículo 39, parte B, levou João Marcos. Falou: peraí, você não vai levar? Pode deixar que eu levo. Quem que você quer levar? Ah, eu vou levar Silas, porque Silas é o homem, meu braço direito, é um homem forte. Silas é um homem de Deus. Tudo bem, você pode levar Silas, mas eu faço questão de levar João Marcos. Eu não vou desistir, embora todo mundo está desistindo, todo mundo está achando que esse homem não tem jeito. Eu vou insistir. Qual é a característica de Barnabé? O que incentiva, o que insiste, o que não desiste. Quando todo mundo fala: peraí, vacilou, caiu, fraquejou, já era, não quero mais saber de você. O que Barnabé faz? Pode deixar, eu vou andar com ele. Pode deixar, eu vou insistir, eu vou levar esse homem, eu vou levar esse homem. Porque Barnabé olha e não vê um homem fraco. Ele consegue enxergar uma outra coisa que ninguém está enxergando. Ele está vendo que é uma possibilidade. Ele está vendo um futuro. Ele vê um jovem em formação. Ele vê um jovem promissor. Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo? Ele não olha o que todo mundo está vendo, óbvio. Ah, esse jovem não tem mais jeito. Isso aí não quer nada com nada. Isso daí vacilou. Não quer nada. Vamos desistir. Mas Barnabé diz: mais uma vez, né? Barnabé está dizendo: eu acredito nele. Eu acredito. Quando todo mundo não acredita, Barnabé acredita. Aí, meu irmão, foi tanta convicção que Barnabé teve. Paulo seguiu.
Mas sabe o que acontece? Adivinha o que acontece durante essa viagem e depois dessa viagem? Qual o resultado disso? Alguém ousa dizer o resultado disso daí? O que virou? O que aconteceu? O que deu aí? Amadureceu? Será que ele errou? Será que ele se precipitou? Será que ele agiu só no impulso? Olha o que diz lá em 2 Timóteo 4. Vê o resultado disso daí. Ó. O que Paulo falou? Não viaja comigo. Não quero saber de você, cabra safado. Eu não ando com gente safada. Eu não ando com gente que não quer nada com nada. Olha o que Paulo está falando. O título diz, Palavras Finais de Paulo. Vou ler a partir do versículo 9. 2 Timóteo 4, 9. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Aí continua. Traga quem? Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Opa, o que aconteceu? O que aconteceu? Você não falou que não ia levar ele? Você não falou que não queria ele, que ele não serve para você? Que ele é... Uma hora está de pé, uma hora está caído, está... O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Barnabé passou na vida de Marcos. Passa um tempo. O próprio Paulo fala, olha o tanto de gente que eu acreditei aí e tal, e fraquejou, e me largou, me abandonou. Aí ele fala, peraí, traga-me Marcos, pois ele é útil para o ministério. Esse homem é útil. Se não é um Barnabé na vida desses homens, meu irmão. Mas quem tinha enxergado isso antes de todo mundo? Barnabé. Barnabé, quando olha para esse homem, Marcos, que Paulo olhou aparentemente, falou, esse daí não vai ter jeito. Barnabé já falou, peraí, eu estou vendo lá na frente o quão útil esse homem vai ser. Eu estou vendo lá na frente o que esse homem vai se tornar. Esse mesmo Marcos, você sabe quem é esse Marcos, meu irmão? Sabe quem é Marcos? Esse tal de João Marcos. Quem tem noção? Não vale os universitários. Quem tem noção? Sabe, tem gente que fez assim, será? Não sei. A Bíblia, o Novo Testamento começa onde? Depois de Mateus vem o quê? O que vem? É esse Marcos. Que hoje você abre a sua Bíblia e lê aqui, ó, o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos. Sabe por que você lê isso aí? Sabe por que na sua Bíblia tem Marcos? Sabe por que tem o livro de Marcos na sua Bíblia? Por quê? Porque tinha um Barnabé. Se não tivesse um Barnabé, você não teria o livro de Marcos na sua Bíblia. Está entendendo, meu irmão? A importância de ser um Barnabé? O homem que levanta gigantes, por isso que é o tema. O homem que levantou gigantes. 2 gigantes da sua Bíblia. Paulo, que escreveu quase boa parte do Novo Testamento. E o Evangelho de Marcos, você só tem isso na sua Bíblia, porque tinha um homem que levantou gigantes. Mas fala a verdade, quantos já tinham ouvido falar em Barnabé? Quem nunca ouviu falar em Barnabé, pode levantar a mão. Não se sinta acanhado, não. Muito bem. Isso é bom. Sabe por quê? Porque quem foi Barnabé? Você vê quase na Bíblia, o que fala da Bíblia aqui de Barnabé? Eu li 2 textos com vocês, só. Eu li 2 textos sobre Barnabé. Ele apareceu, mas entenda bem,
Quando você olha aqui para a Bíblia, você começa a folhear, parece que Barnabé não fez muito, não é? O que Barnabé fez? Ele fundou alguma igreja? Não. Ele escreveu alguma carta? Não. Ele liderou concílios? Não. Ele realizou grandes discursos? Não. Mas ele fez o que poucos conseguem fazer. Barnabé levantou gigantes. Poucos foram capazes de fazer isso. O próprio Paulo, o adorado Paulo. Tem gente que tem Paulo quase igual Jesus, não é? Tem gente que fala de Paulo, meu Deus, Paulo. Quando você fala, você queria ser igual quem? A maioria fala, eu queria ser igual Paulo. Ou fala, quando chegar no céu, qual a primeira pessoa que você quer ver? É Paulo, eu quero ver Paulo, eu quero ver Paulo, eu quero ver Paulo. Paulo não conseguiu fazer isso que Barnabé fez. Paulo fez muitas coisas maravilhosas, graças a Deus. Se não fosse por Paulo, também não estaríamos aqui. Paulo foi muito importante. Mas antes, meu irmão, antes de Paulo ser quem ele foi, precisou de um Barnabé, de um Zé Ninguém. No entanto, o nome dele era José, né? Precisou de um Zé. A gente fala, Zé Ninguém, nem conheço, nem vejo. Eu quase não ouvi falar o nome dele aqui. Mas é o homem, meu irmão, que se não fosse ele, não existiria gigantes. Não existiria gigantes na palavra de Deus. Sabe por que Paulo existe? Porque Barnabé acreditou. Marcos existe porque Barnabé insistiu. A missão lá em Antioquia existe porque Barnabé abriu espaço. E Barnabé não está no topo da lista. Não está nos 10 mais importantes da Bíblia. Ontem nós fizemos até uma dinâmica aqui com os jovens, né, para descobrir quem era o personagem. A gente nem lembra de Barnabé, né? Lembramos de Barnabé? Acho que eu vou lembrar de Barnabé, que outra, para representar, como que eu vou representar isso? A gente lembra de nomes importantes, né? José, Jacó, Moisés, Paulo. Fizemos a encenação aqui de Paulo, caindo do cavalo. Pedro, corta a orelha, e por aí vai. Mas ninguém lembra desse tal de Barnabé. Mas olha a importância deste homem. E talvez é por isso que ele se torna um gigante também. Um ministério esquecido, um ministério que quase não tem muito valor, humanamente falando, mas é um ministério gigante, enorme, de uma importância grandiosa. Porque esse homem, esse tipo de pessoa, é que muda o mundo sem que o mundo perceba. Ele muda o mundo, sem que ninguém percebe. Já apareceram pessoas na sua vida que apareceu uma vez, você nem sabia o nome, e já entregou, né? A gente sempre ouve falar disso. Pessoas que às vezes aparecem do nada, entregam alguma coisa para você, você não sabe nem o nome daquela pessoa. Isso é um Barnabé. Não precisa aparecer, não precisa estar no púlpito, não precisa estar nos holofotes, não precisa aparecer no Instagram, não precisa aparecer no YouTube, mas se não é por ele, meu irmão, nada acontece. Nada acontece. Então, meu irmão, qual é a pergunta de hoje? Aonde estão os Barnabés de hoje? Cadê os Barnabés? Está aí? Eita! Cadê os Barnabés de hoje? Quem que você precisa apoiar, mesmo que ninguém veja? Pensa aí. Quem que você precisa apoiar, mesmo que ninguém vai saber? Ninguém vai saber. Você não vai ter reconhecimento. Mas se não é você para apoiar, aquela pessoa não vai para frente. Entenda bem. Vou voltar lá no comecinho. Saulo estava salvo? Sim. Foi encontrado por Jesus? Foi. Podia morrer e ia para o céu. Mas e o segmento na vida dela? Tem pessoas hoje, meu irmão, que estão salvas, mas não estão cumprindo o propósito que Deus tem para elas. Por quê?
Porque falta Barnabés para estar do lado e falar: eu acredito em você, anda comigo, eu vou incentivar você, eu vou te levar realmente a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós não estamos falando de salvação, salvação já está garantida, amém? A pessoa aceitou Jesus, reconheceu que Ele é o único suficiente Salvador, foi batizado, se morrer está salvo. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando dessa caminhada aqui, eu estou falando de ministério, estou falando de propósito. Quais são as pessoas que você precisa apoiar, incentivar, que se você não apoiar, não incentivar, não vão cumprir o propósito de Deus, não vão estar aonde Deus tem que estar. Cadê? Cadê, meu irmão? Domingo passado, estávamos aqui, nesse culto, e recebemos a notícia do pastor Samuel, falando que acabou o tempo dele, o ministério dele foi cumprido aqui em Sales, nessa igreja. Os jovens estavam sem líder. Sim? A partir de domingo não teria mais líder de jovens. Eu continuo trabalhando do jeito que eu trabalho, não teria tempo para estar aqui com os jovens. E meu irmão, antes de chegar no culto, sabendo já do que o Samuel ia falar, porque na terça-feira tinha nos comunicado o presbitério, eu estava pensando sobre os jovens, pensando. E me veio um nome na minha cabeça, do nada. Revelação de Deus, eu acredito nisso. Acredito que Deus nos dá visão, acredito que Deus usa profetas. E me veio um nome. E eu falei: será, meu Deus? Mas essa pessoa não está pronta. Ela não está preparada ainda. Mas me veio esse nome. E me veio um segundo nome que, humanamente falando, falei: essa daqui está mais preparada. Mas Deus tem nos dado a visão para ser Barnabé. Amém? Barnabé. Eu falei: peraí, e agora? Como que eu vou decidir isso? Falei: eu vou reunir essas duas pessoas. E a pessoa que primeiro falar: conta comigo. Eu não estou pronto, mas conta comigo. É que Deus chamou para estar à frente. E foi o que aconteceu, meu irmão. Reuni as duas pessoas ao final do culto. E o líder hoje, atual dos jovens, falou exatamente isso. Conta comigo. Eu não estou pronto. Mas conta comigo. E a outra pessoa, a pronta, também meio que deu uma: não estou pronto, não sei falar, não sei. Mas falou: eu estou junto também. E o que deu? O líder e o vice-líder. Esse é o ministério. É isso que Deus faz. Mas a gente precisa ter o olhar de Deus, ouvir a voz de Deus, as loucuras do nosso Deus, porque o nosso Deus não é normal. Nosso Deus é das coisas doidas, meu irmão. Ele pega os improváveis. Ele pega pessoas que não são capacitadas. Ele pega pessoas imperfeitas, que não estão prontas. Mas Ele pega principalmente pessoas que falam: eis-me aqui, Jesus. Conta comigo. Eu não sei o que fazer, eu não sei como vai ser, mas se o Senhor quer usar a minha vida, eu estou aqui. Eis-me aqui e usa-me. E ontem nós tivemos aqui uma reunião abençoada, né? Pena que não tem a foto aí para a gente, senão a gente já colocava a foto aí, já. Não dá para fazer isso, né? Mas ontem tinha quantos jovens aqui? Quem sabe? Quantos? 14 jovens aqui. Só isso. 14 jovens estavam aqui ontem à noite. Meu Deus. Cadê os Barnabés aí, Jesus? Cadê? Tem Barnabé nesta noite? Quem você precisa apoiar? Quem está lá? Assim como Paulo estava lá em Tarso, sem esperança, não no propósito certo que Barnabé estava vendo.
esperando para alguém ir buscar e falar: vem aqui. Quem é a pessoa que está lá, que você sabe que deveria estar no propósito certo, mas não está? Não está no lugar certo, não está no momento certo. Quem é? A pessoa que está esperando só você ir lá e falar: peraí, ô queridão, vem comigo. Vem comigo, porque Deus não está te chamando para isso não. Deus está te chamando realmente para você estar no centro da vontade dEle, para você cumprir o propósito dEle. Ô queridão, vem. Eu estou acreditando, eu estou olhando e Deus está me revelando que você não está no lugar certo. Não está na hora certa, não está no propósito certo. Vem. Ou, quem é aquele que caiu como Marcos? E que o Paulo, o pastor, o apóstolo, falou: esse para mim não é útil. Eu não quero ele aqui. Mas você, como um homem de Deus, que está ouvindo a voz de Deus, você sabe, esse homem, esta mulher precisa de uma segunda chance. Quem é? Que está aí na sua cabeça, e Deus já está começando a te mostrar. Pessoas que precisam de uma segunda chance. Pessoas que precisam de um Barnabé, e você é um Barnabé, glória a Deus por isso. Que precisam de uma segunda chance. Precisam realmente de uma pessoa falar: peraí, a sua vida não acabou, o seu ministério não acabou. Você está realmente aí achando que, e tem pessoas que já falaram que o seu ministério acabou, mas não acabou não. Deus tem mais para você. Deus está realmente te chamando, vem comigo. Quem tem um chamado, mas ninguém está disposto a pegar pela mão, fala: ó, estou aqui, estou com você, eu acredito, segura na minha mão, vem comigo. Porque, meu irmão, o reino de Deus precisa de pregadores? Sim, precisa. Mas mais do que ter pregadores, Deus, a obra de Deus precisa de Barnabés, gente que incentiva, gente que abre portas, gente que acolhe, que tem discernimento, que cria ambiente para que os outros floresçam. É isso que a obra de Deus está precisando. Não está precisando de mais pregador, não está precisando mais do mesmo. Está cheio de pregador aí, meu irmão. Não é? Pregador famoso. Entra lá no Instagram, você vai ver. Pregador famoso. Entra no YouTube, você vai ter pregador, meu Deus do céu, para todo tipo de gosto. Mas fala a verdade, qual foi a última vez que você ouviu falar de um Barnabé? Qual foi a última vez que você ouviu falar de uma pessoa que não apareceu, mas que levantou gigantes? Você não ouve falar. Mas é disso que Deus está precisando. E eu não sei se você está entendendo, mas essa é a nossa missão como igreja. Semana que vem eu vou falar mais sobre isso. Mas aqui já é o caminho. Foi a partir daqui que Deus começou a dar a visão do que Ele quer dessa igreja. Aqui sim vai ser uma igreja onde a gente vai incentivar, a gente vai acolher, a gente vai enxergar aquilo que ninguém está vendo. Mas Deus tem um propósito. Deus quer te usar. Deus não te chamou para esquentar banco. Deus não te chamou para vir aqui todo domingo aqui, participar de um culto e falar: que culto abençoado, ai que palavra gostosa. Deus não te chamou para isso não, meu irmão. A igreja não se resume a culto. Uma igreja que se resume a culto, a gente pode fechar. Porque culto, meu irmão, você pode entrar lá na sua casa, abrir seu YouTube, pegar uma igreja online, está cheio de culto online, assistir, dar glória a Deus e está tudo certo. Uma igreja não nasce para isso. Uma igreja não serve para isso. Sabe para uma igreja serve? Justamente para ser uma igreja que olha para as vidas que precisam ser alcançadas, que precisam ser discipuladas, acompanhadas, que precisam realmente de uma mão estendida e falar: opa, acorda, realmente você teve um encontro com Jesus, Jesus te salvou, mas agora tem uma caminhada, tem um ministério pela frente. Você tem que estar no centro da vontade de Deus e cumprindo o propósito a qual Deus te chamou. Porque Deus nos chamou para ser o que, meu irmão? Corpo. Amém? A igreja é o que? O corpo de Cristo. É ou não é? E corpo, meu irmão, não existe uma função só. Não é? Corpo com uma parte só é uma aberração. Já falei isso. Imagina um corpo só de pé. Sua cabeça é um pé, seu braço é um pé, tudo é pé. O que é isso?
Isso é uma aberração. Corpo é feito de cabeça, é feito de braço, de mão, de perna, de pés. É um corpo inteiro. É feito de cada dedinho, né? Como eu falei sexta-feira aqui. Tem um dedinho do pé, que muitas vezes o dedinho do pé é um Barnabé da vida. Ninguém lembra de Barnabé. Ninguém lembra. A gente só lembra, sabe de quando a gente lembra que tem um dedinho? Quando a gente bate ele, né? Não é verdade? Fala, quantas vezes você pensou no seu dedinho do pé hoje? Você pensou, você está com algum problema. Se você não bateu o dedo e lembrou do dedinho, meu irmão, você não é normal, não. A gente só lembra quando bate. Mas arranca o dedinho do seu pé para você ver se você consegue andar igual. Arranca. Tira o dedinho para você ver se você consegue ser igual. Não, meu irmão. Então, cada parte é importante. E nós precisamos ser uma igreja que realmente entenda o que é ser Barnabé. Encorajar, incentivar. Porque Barnabé não busca palco, não busca nome, não busca posição. Barnabé só tem um propósito: buscar gente. Se importar com pessoas. Não importa se o meu nome vai aparecer, não importa se vão lembrar de mim, não importa se eu vou ser consagrado a pastor, diácono, obreiro, sei lá o quê. Sabe o que importa? Eu estou vendo vidas cumprindo o propósito de Deus. E se a minha missão é ser encorajador, é incentivar, é acreditar quando ninguém está acreditando, eis-me aqui, Jesus. É por isso que eu tenho falado, meu irmão, eu vou ver pessoas aqui que ninguém acredita. Eu vou ver gente aqui o improvável. Vem gente desprezadas. Eu vou ver, hoje eu estava com o irmão Zé, né, irmão Zé? O irmão Zé está de prova. Tem um jovem que eu vou ver aqui nessa igreja, você pode me chamar de maluco. O dia que esse jovem estiver aqui, estiver firme, vocês vão lembrar porque eu vou falar. Mas não dá para acreditar. Né, Zé? Dá para acreditar que aquele... Não dá. Humanamente falando, não dá. Mas eu estou vendo o que ninguém está vendo. Eu falei isso hoje, não falei, Zé? Eu vou ver e vai ser o menino mais crente da minha igreja. Vai ser. Hoje, meu irmão, não vou nem falar a vida que ele leva. Mas você vai ver o que ele vai se tornar. E você vai lembrar desse dia, tá? Você vai lembrar. Porque você pode me chamar de doido, de maluco, o que for. Eu só sei de uma coisa, eu ouço a voz de Deus e mais nada. Então Barnabé busca gente, meu irmão. E essas pessoas que Barnabé busca, mudam o mundo. Barnabé buscou pessoas. E se não fosse essas duas pessoas que a gente acabou de ler, a gente não teria essa Bíblia aqui completa. A gente não estaria aqui, se não fosse essas duas pessoas. Então hoje pode ser que Deus não está te chamando para você ser Paulo. Porque todo mundo, eu quero ser Paulo. Igreja cheia de Paulo não vai para frente. Igreja precisa ter Barnabé, precisa ter Paulo, precisa ter João Marcos, precisa ter Silas, precisa ter todo mundo. Não dá para ter uma igreja cheia de Paulo. Agora, que nem eu falei, imagina uma igreja só, todo mundo aqui fosse pastor. O que seria isso? Uma aberração também. Porque Deus não chamou para todo mundo ser pastor. Deus não chamou para todo mundo, se bem que sim, né? No sentido completo de ser diácono. Sim, de servir. Deus nos chamou para servir. Mas Deus não chamou para todo mundo ter título de diácono, não. Deus chamou para realmente alguns ser pastores, alguns ser mestres, outros ser diáconos, outros ser do ministério de louvor, outros ser do ministério da portaria da recepção, que é tão importante, outros ser lá do ministério infantil. Mas Deus chamou a cada um para um propósito que nós temos que cumprir. Mas se não tiver alguém que entenda que ele precisa ser Barnabé, aquele que vai realmente levantar as pessoas, aquele que vai se importar com a cura das pessoas, aquele que vai abrir portas, aquele que vai enxergar antes de mais ninguém, a obra não vai para frente. Aquele que insiste quando todos já desistiram. Então, meu irmão, o reino de Deus, ouça bem, urgentemente precisa de pessoas assim. O reino de Deus precisa de pessoas desse jeito. E talvez, meu irmão, para a gente concluir, o maior impacto da sua vida não é fazer algo, ser marcado por alguém que conseguiu
orar e o paralítico andou, fazer coisas mirabolantes. Talvez o maior impacto da sua vida inteira não vai ser marcado por obras mirabolantes, mas vai ser por pessoas que você conseguiu levantar. Pessoas que você olhou e o mundo já desprezou. O mundo já não está nem aí. Assim como aconteceu, né, com a parábola do bom samaritano, lembrei. Passa sacerdote, passa ministro de louvor, passa todo mundo, passa o religioso. E o que as pessoas fazem? Tenho mais o que fazer. Tenho que chegar no culto. Tenho que preparar sermão. Eu tenho que fazer. Tenho outras coisas, prioridades. Eu não vou parar agora porque isso vai me atrasar. Mas um homem olha, pega no colo, leva, entrega ali, popularmente hoje conhecido como um hospital da vida. Chega no hospital e fala: está aqui, ó. Cuidem porque ele está precisando de tratamento. Eu estou enxergando, eu estou vendo. Pessoas passaram, religiosos passaram, olharam, desprezaram, ficaram com medo. Mas eu, como um Barnabé da vida, eu estou enxergando, eu sei o que ele precisa agora. Não importa o preço. Quanto que vai custar? Não importa. O que importa é que eu estou enxergando. E se eu não parar para pegar essa pessoa, estender a minha mão, levar para ele ser tratado, o ministério dele acaba. A obra de Deus vai ficar incompleta. Você está entendendo, meu irmão? Tem muita obra de Deus parada, embargada, sabe por quê? Não é porque Deus é incapaz, incompetente, e Deus não pode fazer, não. Sabe por quê? Porque está faltando Barnabé. Está faltando pessoas que vão falar: espera aí, eu acredito e eu sei o propósito que Deus tem nessa vida. Então, eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou acreditar quando ninguém está acreditando. Eu vou estender a minha mão. Eu não vou olhar pela aparência. Eu não vou olhar o que o mundo está olhando. Mas é necessário que eu gaste o meu tempo, que eu gaste o meu dinheiro, tá bom, meu irmão? Não é só tempo, não. Às vezes a gente tem que gastar o nosso dinheiro, né? Nós temos que mexer, gastar o nosso dinheiro, o nosso tempo, sacrificar muitas coisas. Às vezes, você acha que Barnabé não tinha o que fazer? E como começou o ministério de Barnabé? Quem lembra? Como? Doando um terreno que ele tinha. Começa dessa forma. E você acha que Barnabé não tinha mais o que fazer? Você acha que Barnabé não tinha outras obrigações? Mas o que ele faz? Não importa o que eu tenho, as minhas prioridades, não importa os meus anseios, não importa a minha aposentadoria, não importa porque eu vim para essa cidade para descansar, não. Eu vim nessa cidade para ser um Barnabé, para investir em vidas, investir em pessoas, para que o reino de Deus fique completo. Em nome de Jesus, amém. Fica de pé.